amigos, família Pé de Fogo, hoje estamos aqui nesse caminhar de glorificar o Senhor, compartilhando um pouco mais para a sua vida, e estou tendo a honra de poder receber a nossa amada irmã Alene. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu vou até segurar aqui porque o currículo desta bênção é muito grande, mas eu vou sintetizar. Ela é diretora da Escola Técnica de Formação em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Uau, irmão! Principalmente para esse período que nós estamos falando sobre a maioridade. E essa bênção atendeu o convite de estar aqui. Tem mais, ela faz parte da Igreja Batista Lagoinha da Barra, bem pertinho aqui, Realengo, Barra, bem perto. Você sabe que você pode chegar lá, também fazer uma visita. E hoje, irmão, com muito carinho, eu agradeço o nosso irmão Fabrício, que foi aí a ponte. Irmão, para poder ter essa bênção aqui, a agenda é complicada. Aí o Papai do Céu atendeu o seu convite, né? E o meu, e estamos aqui com a nossa amada irmã, e casada, mãe, 3 filhos, irmão. Ô, glória, 3 filhinhos abençoados. Então, quero que você possa receber aqui no podcast Pé de Fogo a nossa amada irmã Alene. Ô, glória! Seja bem-vinda, Pé de Fogo. Obrigada, pastor. Agradeço o carinho, né, as palavras, agradeço a todos que estão aqui acompanhando esse podcast. Para mim é um imenso prazer representar, né, a minha amada Igreja Batista Lagoinha da Barra da Tijuca, meu pastor Vitor Passos, minha pastora Lindsay Passos, e estamos aqui para contribuir, né, mesmo com toda a agenda corrida. Como a Bíblia diz, né, existem amigos mais chegados que irmãos. Isso. Então a gente não tem como dizer não para algumas pessoas. Então eis-me aqui e o que eu puder falar, contribuir com todo o seu grupo, estou à disposição. Minha amada irmã, vou chamar assim, Pé de Fogo, irmã Alene, né? Dentro da saúde, eu sei que nós estamos assim, não já direto, mas dentro da saúde. Hoje a senhora está fazendo parte dessa parte diretora da Escola Técnica no quesito da saúde, da secretaria. O que a senhora pode falar simplesmente sobre esta área onde a senhora está exercendo? Essa escola possui uma missão, né, de formação e qualificação de todos os profissionais de nível médio no estado do Rio de Janeiro. Isso nós estamos falando para 92 municípios. Então, a gente tem um impacto, né, uma contribuição social e acadêmica de extrema relevância, né, no estado do Rio. Então, para a glória do Senhor, eu tive essa oportunidade, né, de atender a esse convite. E nós estamos falando de pessoas que não têm nenhum tipo de formação, então que podem estar realizando cursos de formação inicial, por exemplo, como cuidadores de idosos, cuidadores de pessoas com transtornos mentais, cuidadores de pessoas com deficiência. Então, a gente oportuniza que essas pessoas integrem, né, entrem no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, eu formo profissionais de nível médio que já atuem no SUS. Então, às vezes, ele é um agente comunitário de saúde que tem o sonho de fazer o curso técnico de enfermagem. Então, a gente, pela escola, né, a gente oportuniza. E, além disso, a gente também proporciona especializações para o nível médio. Então, por exemplo, nós temos um convênio com o Instituto Nacional do Câncer. E eles têm uma demanda de especialização em técnico de enfermagem, né, enfermagem técnica oncológica ou de instrumentação cirúrgica para oncologia. E nós também temos esse curso pela escola. Eu cheguei na escola tem 6 meses, a gente está passando por alguns procedimentos administrativos junto à Secretaria de Educação para término, né, de legalização. Sim. Mas já iniciamos alguns cursos. Totalmente gratuito, garantido pela Secretaria Estadual de Saúde, né, Superintendência de Educação, Governo do Estado do Rio. Nesse caso aí, a pessoa que deseja, como está sendo alcançado por esta mensagem, se desejar fazer o curso, site, né, isso seria mais ou menos esse caminho, porque é uma forma de podermos contribuir. O que seria? Só me perdoe. Não, sem problema. Nós estamos, né, localizados dentro do IASERJ de Maracanã,
No segundo andar, então a escola ocupa ali na direção, né, acadêmica e pedagógica e administrativa, esse segundo andar. Então nós estamos ali presencialmente para informações. Infelizmente, nesse momento, estamos sem linhas telefônicas, tá? Bom, porque essa é a oportunidade. Nós estávamos conversando um pouco sobre essa importância de estarmos aqui. Quando a gente fala sobre a importância, é de poder alcançar vidas como vocês estão sendo alcançados. E não só vocês, é somar, agregar para a sociedade, não só no meio evangélico, mas também, com certeza, aqueles que ainda estão no sonho. Então, a nossa amada irmã, que aqui se encontra, essa doutora Pé de Fogo, que está conosco aqui, ela já trouxe algo ao seu coração. Agora, eu vou aqui fazer uma pergunta, se a senhora me permitir, vamos colocar aqui, dentro da área, dentro do que a senhora está desenvolvendo, o trabalho dentro da escola, que eu creio que vai agregar, vai somar. O que é saúde do idoso e processo de envelhecimento? É porque nós estamos sobre a maioridade. Então, o que é saúde do idoso? Hoje, então, quando eu falo para a saúde do idoso, o povo fala assim, o que é academia e tal? O que a senhora possa dizer? Então, a gente vai começar, né? Primeira coisa, lembrar que pela Organização Mundial de Saúde, saúde não significa apenas a ausência de doenças, mas o atendimento de necessidades, né? Biológicas, sociais, psicológicas e espirituais. E não apenas essa ausência de doenças. Então, se eu não tenho doença, mas não tenho essa completude alcançada, pode ser que eu não tenha saúde. Correto. Mesmo não tendo uma doença diagnosticada. E o processo de envelhecimento, ele pode ocorrer por duas formas. Ele tem sua questão funcional, fisiológica, e tem uma questão patológica. Nem todos os idosos, eles vão ter o processo de envelhecimento patológico, aquele com doenças, principalmente as crônicas, né, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, que nós sabemos que são as mais incidentes. Porém, aqui a gente vai estar falando um pouquinho de questões para a prevenção. Sim. Para que nós tenhamos um envelhecimento fisiológico, saudável. Obviamente, a gente tem que ter, né, o bom senso, entender que nós, né, e aí eu já me incluo aos 42 anos, eu não tenho a mesma juventude e o mesmo vigor, né? Minhas taxas hormonais não são como de uma menina, por exemplo, de 15 anos. Correto. Então, nós temos um processo de amadurecimento e envelhecimento, sim. Mas podemos mediar isso e levar qualidade de vida. Show! Muito bom, muito bom. Essa é a questão do processo do envelhecimento, né? Sim. Nesse quesito que estamos trabalhando. Eu creio que com 60, 70 anos, não sei, quando se fala assim, maioridade, o povo fala assim, não, eu ainda sou novinho. E nós temos aqui um pastor e ele está com 71 anos, aí ele fala assim, não, a minha força continua a mesma, mas eu creio que tem um trabalho por trás, que é o que eu propósito de estarmos aqui, de conscientizar algumas pessoas a respeito de se cuidar, de poder ter alegria, né? Porque a pessoa fala assim, já estou velho, então eu não faço mais nada, eu não vou sair para cá e para lá. Eu creio que não é esse propósito de Deus para a nossa vida. Vamos lá. O que vai gerar doença nos idosos? O que a senhora pode dizer, aquele que está sedentário, né? Sem atividade, o que pode gerar doença? Fatores de risco, hoje nós trabalhamos com a questão da multicausalidade. Não existe apenas uma única causa que vá gerar doença nos idosos. Mas nós temos, né, pelo Ministério da Saúde, 4 principais fatores de risco que acometem toda a população, principalmente idosos. Então, nós estamos falando do etilismo, uso de álcool, tabagismo, uso do cigarro ou outras drogas, sedentarismo, que é a falta, né, a inatividade física ou a falta da atividade física, e a alimentação inadequada. Então, com o perfil hoje que muitas pessoas levam de vida, muita correria, muito pouco tempo para o autocuidado, as repercussões na melhor idade, elas chegam. E aí essa pessoa, aos 60, 65 anos, ela já começa a ter o reflexo de algumas questões. Então, nessa multicausalidade, hoje a gente tem como um parâmetro de avaliação o que o Ministério chama de capacidade funcional do idoso. O que seria isso? Seriam fatores biológicos,
chamados também de intrínsecos, e fatores psicológicos. Hoje a gente sabe que a importância da rede social, comunicação, a interação, a integração entre pessoas é de extrema relevância. E o que seriam os fatores extrínsecos? Seriam as questões contextuais de vida dessa pessoa, onde ela mora, quais são os hábitos dela, com quem ela se relaciona, tudo isso vai refletir, e o meio ambiente, né? Ela tem acesso ao transporte, água potável, esgoto, então todas essas questões elas propiciam saúde ou doença nos indivíduos. Então, como a gente precisa desenvolver, né, e falar um pouco sobre questões de prevenção para essa população. Correto. Então, interessante. Essa questão dos cuidados, como a senhora falou, tanto da bebida, quanto do cigarro, quanto a questão da alimentação e o próprio sono, né? A questão, isso daí vai contribuindo. Hoje, não sei, dependendo hoje da condição da pessoa, dormir às 22 horas é bem diferente de um tempo atrás. Hoje, se bobear, se deixar, é 1h da manhã, 2h da manhã. Então, se uma pessoa ela já está aí acima dos 60 anos, eu creio que deve ser mais ou menos isso daí. 60 anos, ela precisa descansar um pouco mais. É isso? Seria mais ou menos isso? Isso. A avaliação do padrão de sono-repouso do paciente, ele é uma consequência da integração dos sistemas orgânicos dele. Não só dos sistemas orgânicos, mas também dessas relações sociais. Idealmente, qualquer indivíduo ele precisa dormir por um período mínimo de 8 horas. Existem pessoas que fisiologicamente vão falar, Lene, 6 horas eu já estou satisfeito. Amém. Se esse período de descanso não te gera fadiga, estresse, enfim, uma fome excessiva, sem o menor problema. Porque é muito importante a gente relembrar que quando a gente está dormindo, a gente está liberando substâncias, hormônios, que vão fazer toda a regulação do nosso organismo. Correto. Então, não é só o descanso físico, né? Aquela questão muscular, a questão da mente, mas existem substâncias liberadas para que garantam a nossa homeostase. Doutora, eu vou chamar de doutora, né? Porque vejamos, hoje nós estamos não sei se um tabu, a sociedade, né? Não vou colocar só o meio evangélico. Eu sei que Deus cura, eu sei que Deus entra com providência, mas dentro dessa caminhada há uma necessidade de nós também procurarmos o médico. Nós temos o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Mas também Deus deu sabedoria e entendimento aos médicos aqui na Terra. E às vezes as pessoas elas não têm, por falta talvez de informação, como a senhora colocou bem, o que pode gerar essas doenças. Não estamos aqui abrindo mão de A e B, nem a condição financeira, nem de um nem de outro. Mas às vezes algumas pessoas estão impossibilitadas em virtude até de uma condição financeira. Mas hoje o Estado tem contribuído com a UPA, né, que vem atendendo. Então, hoje, para o meio evangélico, para uma irmã ou um senhor de 60, 70 anos, que talvez fique aquelas, não, eu não quero ir no médico, o que a senhora poderia sugerir, pelo que a senhora já falou aqui agora? O que nós podemos falar para esses irmãos nesse momento? Eu não sei se eu consegui ser bem objetivo. Sim. A gente tem que pensar, né? É tudo bom senso e uma questão de equilíbrio. Então, como eu falei, nós somos um ser, né? Biológico, social, psicológico e espiritual. Então, essas necessidades que a gente chama de humanas básicas, elas precisam estar atendidas. Por mais que tenhamos fé, né? E eu creio em milagre, eu creio na cura do Senhor. Nós precisamos, Deus deu inteligência aos profissionais de saúde, o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, né? Então a gente fala de uma equipe multidisciplinar para o cuidado de uma população. E eu creio que existe propósito de Deus nisso também, né? Senão eu nem estaria aqui. É verdade. Então nós estudamos e muito para garantirmos essa qualidade de vida para a população. Então, as pessoas precisam buscar. Eu digo sempre que existem 2 grandes aliados, né? A oração. A gente clama com súplica a Deus, com gratidão, mas nós fazemos a nossa parte, que é referente ao nosso autocuidado. Sim. E buscar um médico, buscar uma consulta, faz parte do autocuidado. Nós temos
no Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal, uma rede de atenção, né? Toda a saúde, a nível nacional, ela é dividida em redes. Então, o município tem uma função, o Estado outra, o Ministério da Saúde outra. Correto. Então, essa população que a gente está falando, de base, que está aqui, que são os nossos amigos, os nossos familiares, sim, eles precisam dar entrada pela clínica da família. A partir do momento que eu não tenho um plano de saúde, eu tenho gratuitamente, preciso ter garantido pela Constituição, isso está garantido pela Constituição de 88, acesso à saúde, isso é um dever do Estado. Então, nós temos as nossas clínicas da família, os centros municipais de saúde, para que toda essa população possa acessar. E ali terão ou médicos de estratégia com enfermeiros, né, de estratégia de saúde da família, ou médicos clínicos gerais, especialistas para atendimento dessas necessidades. E também, já aproveitando a oportunidade, para falar das questões de rastreio para essa população idosa. Então, a gente sabe que para mulheres, né, como é importante a realização do preventivo, que é chamado copostológico, ou o exame de Papa Nicolau, sim, a importância de regularmente essa mulher estar fazendo esse exame para rastreio, para identificação precoce do câncer de colo de útero. Boa informação. E muitas pessoas confundem, acham que a realização do exame é para prevenir o câncer. Não é para prevenir, é para identificar. Prevenção se faz na adolescência com vacina do HPV. Certo. Nós precisamos, a vacina do HPV, ela não vai estimular o seu adolescente a ter relação sexual. Isso precisa ser trabalhado dentro de casa. Existe uma faixa etária de 9, né, a 12 anos, onde essas meninas, elas precisam se vacinar. Os meninos também precisam, a partir dos 11 anos, estarem se vacinando. Isso foi oportunizado também para os meninos. E essa vacina ela é composta de partículas que vão garantir as formas graves do câncer de colo de útero na mulher ou do câncer de pênis no homem futuramente. Certo. Então, essas são as formas de prevenção. E aí, quando a gente chega na fase adulta ou idosa, e o rastreio? O rastreio vai ser através do exame copostológico, esse preventivo que eu estou colocando. O outro câncer muito incidente nas mulheres é o câncer de mama. Então, a importância, né, de se conhecer, de se palpar. Eu falo que a gente precisa, a mulher costuma olhar muito o cabelo, o corpo, a maquiagem, a roupa, o sapato, a bolsa. É verdade. E nós precisamos olhar o nosso corpo no sentido do autoconhecimento. Então, a gente precisa palpar nossa mama, preferencialmente no banho, sim, fazendo movimentos circulares por toda a mama, procurando, no mínimo, uma vez ao ano, o ginecologista, para que ele esteja fazendo os exames daquela faixa etária. Sim. Mulheres, né, maiores de 50 anos precisam realizar mamografia, que é um exame de imagem que vai identificar que a mama ela sofre diferenciações ao longo da vida. Então, por que da mamografia e não de uma outra? Esse exame, como a senhora falou, acima de 50 anos. Acima de 50 anos. Seria uma questão que anual? Ele ou tem algum outro período? Sim. Anual? Seria anual? Todos os anos? Você faz uma vez, sim, estando tudo bem, sem nenhum diagnóstico ou suspeição, você repete a cada 2 anos. Bom. Esse é o protocolo do Ministério. Então, se algumas irmãs, porventura, alguns irmãos que ainda, né, as irmãs, sim, mulheres, hoje sim, nós estamos mulheres. focando em mulheres, que porventura nunca fez, hoje nós temos uma oportunidade. Né? Como a senhora apresentou, o município, eles estão nos dando essa oportunidade, é isso? Isso. A entrada é sempre pela clínica da família ou pelo Centro Municipal de Saúde. Boa informação. Isso, a gente está falando de uma rede de atenção primária. Então, é sempre pelo município. De moradia, pode ser que aqui na igreja tenham pessoas que não residam no município do Rio, sim, que elas venham da Baixada ou de outros municípios, então elas vão procurar o seu município para esse exame. Eu só estou somando com a senhora, tá? Sim. No sentido das pessoas de repente perguntar, mas como é que eu posso? Como foi? Se é 1 ano, faz 1 ano, daqui a 2 anos ela possa repetir. Estando tudo bem, repete em 2 anos. Isso, posso seguir seu raciocínio, desculpa aí. Sem problema. E o preventivo? A mulher vai fazer 1 vez ao ano, caso ela apresente alguma alteração ou seja indicado pelo médico. Às vezes o médico vai indicar, ou o enfermeiro da equipe, que ela faça até a cada 6 meses. Mas o normal, ela faz 1 vez, sim, estando tudo bem, ela vai repetir a cada 3 anos. Bom.
tá? Isso para o preventivo. Qual é a faixa etária para o câncer de colo de útero, né? Que a gente tem de maior risco? Mulheres de 25 a 64 anos. Por que a gente não faz, a rede municipal, o Ministério da Saúde não aconselha mulheres fazerem preventivo acima de 64 anos? Porque existem evidências científicas que demonstram que a maior parte já não tem ou vida sexual ativa, Sim. ou ela não vai desenvolver doença. Ela já entrou em contato ao longo da vida dela com o vírus do HPV, o que é causador do câncer de colo de útero. Sim. Então, uma vez que ela já tenha tido o contato e que não desenvolveu, eles limitam, até porque nós precisamos garantir acesso à população que mais adoece. Entendi. Então, existe um público elegível, diferente da mamografia. E aí nós já vamos estar falando de mulheres de 50 a 69 anos. Certo. Então, para tudo, né, tem uma faixa etária, tem um público-alvo, como nós chamamos, mas qualquer dúvida também, qualquer clínica da família, você consegue esse atendimento e essas orientações em saúde. E a gente não pode deixar de falar do homem. Eu estava aqui numa situação, será que ela vai tocar nesse assunto ou não? Porque tem aquela questão do homem que fala assim, não, eu sou homem, não preciso no médico, eu me conheço. Fala aí um pouquinho para esse povo. Os homens, né? População que eu amo, mas uma população teimosa, uma população difícil de adesão. Mas isso tem mudado, pastor. Graças a Deus. Os homens, eles têm tido maior adesão. Desde o pré-natal, né, das esposas, Sim. a busca pelos grupos para parar de fumar, pessoas que têm problemas com drogas também procuram essas unidades de saúde pedindo ajuda, ou às vezes, eu quero verificar minha pressão, minha glicose. Então, a gente tem visto um movimento diferenciado já dos homens que estão de parabéns. Graças a Deus, graças a Deus. Para essa faixa etária, muitos homens querem fazer, né, o famoso PSA. Sim. O exame da próstata, um exame hormonal Sim. para identificação de problemas de próstata. Quando a gente está falando de serviço público, a gente está falando de política pública. Então, as políticas públicas, elas precisam priorizar orçamentos de acordo com evidências científicas. Então, não justifica eu fazer esse exame hormonal que tem um valor muito alto, muito expressivo, ter gastos públicos desnecessários, se eu posso fazer o rastreio por sintomas. Então, a avaliação homem, a partir dos 40 anos, certo. Ele precisa estar mais atento a essas questões do câncer de próstata. E eu quero fazer uma ressalva aqui muito importante, que homem também tem câncer de mama. Poucas pessoas sabem disso. E realmente poucas pessoas sabem disso. É algo novo. Isso. E os homens, eles também precisam palpar a sua mama. Não só a mama, mas a região axilar, embaixo, né, aqui do braço. Precisa palpar, ver se tem carocinho, ver se está doendo, se tem alguma vermelhidão. Porque qualquer coisa diferente, se a gente conhece o normal, Sim, o fisiológico, sim. o que aparecer como patológico, nós também vamos identificar e vamos procurar ajuda médica. Então, esses homens, a partir dos 40 anos, precisam estar buscando os serviços, Sim. principalmente se ele tiver sintomas, né? E que sintomas seriam esses? Por exemplo, tive um sangramento quando eu vou urinar, estou tendo infecção urinária de repetição, estou com dificuldade de liberação da minha urina. Certo. Ou dor, toda essa região pélvica, né, que a gente Sim. chama aqui de bacia, popularmente chamada. Estou com esses sintomas ou com alguma outra queixa, eu preciso procurar um médico, né? Preciso procurar a equipe de saúde. Muitas vezes informação. o acolhimento é feito pelo enfermeiro. Valorize o conhecimento, né, do enfermeiro. Preciso defender a minha classe. Porque nós temos um olhar clínico também diferenciado. Muito bom. E cada um dentro da sua competência, mas esse acolhimento, a gente faz essa humanização, essa classificação que a gente chama de risco e encaminha para o profissional que tiver a expertise naquela determinada área. Abrindo parênteses aqui, a senhora falou sobre a escola. A escola que também tem uma área para cuidadores, né? No caso, Isso. a senhora colocou aqui. Pelo que nós estamos ouvindo, pelo que a senhora está passando, já que alguém que esteja aqui ao nosso alcance, que seja cuidador, né, ou cuidadora, ela pode contribuir
Não sei se viu me entendendo. Então, essa é uma abertura para aquela pessoa que chegou ali, que ela está fazendo o seu serviço, mas ela pode contribuir para a vida daquele senhor e daquela senhora, e ela também, por ser o instrumento da saúde, sim, querendo ou não. Sim. Então, ela pode dizer assim, eu nunca tinha percebido, porque alguns vão fazer essas perguntas, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu só pensei em cuidar do idoso e tal, e é algo que vai despertar. São aquelas informaçõezinhas pequenas que às vezes a gente fala assim, isso não tem importância nenhuma. Não, você cuidando do idoso, daquela pessoa, e se você detectar, né, até como posso dizer, um senhor com seus 60, 70, 80 anos que esteja sendo cuidado, e naquele momento ali ela perceber, ela pode pelo menos contribuir junto à família. Olha, eu estou percebendo alguma coisa, não sou talvez uma pessoa assim, né, muito aprofundado, mas seria bom de procurar um médico. Seria isso válido também? Isso, os profissionais, por isso que a gente prioriza por uma formação de extrema qualificação. Sim. Existem pessoas que já são cuidadores e que nunca passaram por um curso e que não possuem certificação. Muito boa. Às vezes dentro da própria comunidade, né? O meu vizinho, ele não trabalha, está disponível e eu vou contratá-lo para cuidar da minha mãe, sim, por exemplo. Eu vou contratá-lo para cuidar do meu filho, no caso dos cuidadores de crianças. Entendendo essa demanda social, que a escola também contribui, porque ela identifica a nossa missão, ela vem de uma proposição, uma provocação comunitária. Correto. Então, uma vez que exista uma demanda social, nós procuramos, mediante educação em saúde, formular, né, e construir políticas públicas para implementarmos essa qualidade para essas pessoas que já estão no mercado, visando que elas estejam mais qualificadas no exercício do seu cuidado. Então, esse cuidador, ele é de fundamental importância naquela residência com aquele idoso. Bom. Porque, às vezes, o idoso possui déficit cognitivo, possui uma deficiência visual ou uma baixa de acuidade visual e ele não consegue tomar seus medicamentos, por exemplo. Certo. Então, esse cuidador, ele vai ajudar, contribuir na administração desses medicamentos por via oral, né? O cuidador é diferente do técnico de enfermagem, é uma outra questão. Existem resoluções, né, pelos conselhos, então a gente tem que ter muito cuidado também com o exercício profissional. Para que, e essa é uma outra questão que a gente bate muito na escola. Pode falar, à vontade. Para que não tenhamos cuidadores sendo formados de forma irregular e depois sejam processados ou cassados pelo Conselho Regional de Enfermagem, principalmente, por estarem executando atividades e tarefas que são pertinentes ao técnico de enfermagem ou enfermeiro. Então, pela escola, a Secretaria de Estado de Saúde, ela propicia isso para a gente, né? Essa certificação, essa construção de conteúdo extremamente robusta para esses profissionais, embora a gente chame de formação inicial, ela tem uma carga horária enorme. Se eu não me engano, são 360 horas. Então, nós estamos falando de uma formação. Correto. Não certificamos pessoas com cursinho livre de 20, 30 horas. Muito boa informação. Professora, benção do céu, o que nós podemos falar para a família? Já que estamos falando sobre a maioridade, o idoso, como a família pode contribuir? O que ela pode identificar? Porque, às vezes, ela não tem um cuidador. Então, às vezes, é alguém dentro de casa, mesmo não tendo, mas o que ela pode contribuir? Como a família pode contribuir na vida desse idoso? Pastor, esse ponto que o senhor tocou é de extrema relevância, porque não são só as questões biológicas, né? Identificação de sinais e sintomas, cuidados com o corpo, uma vez que os idosos, por vezes, não conseguem se autocuidar. A família ela tem um papel social e afetivo muito relevante na vida dos idosos. Gostei, muito boa observação. E hoje a nossa sociedade, né, pelo Código Internacional de Doenças e pelos dados epidemiológicos, a nossa sociedade já vem sofrendo com as questões psicossomáticas, com ansiedade, depressão, sim, e isso pode ficar exacerbado na maioridade. E uma das principais causas, além, claro, que tem outras, né, de deficiências enzimáticas, hormonais,
mas a principal tem sido o isolamento social desse idoso. Então, é muito comum que os filhos tenham multitarefas, né? Constituição das suas famílias, mas a gente não pode esquecer do cuidado afetivo com os nossos idosos. Contribui bastante. Sim, é de extrema relevância. A gente percebe a diferença de um idoso cuidado pela sua família, com relações afetivas fortes, esse suporte emocional, e aquele idoso que às vezes o filho tem um recurso financeiro, propicia um cuidador ou até uma casa de abrigo, um acolhimento, mas esse idoso ele começa a adoecer e ele entra num processo de depreciação desses sistemas com muita celeridade, e infelizmente ele evolui não só para doenças, mas para o óbito com muita rapidez. Então, assim, fica, né, um alerta para todos nós que somos filhos, somos netos, que temos a nossa família, que a gente precisa dar atenção, né? Com essa vida tão corrida que a gente tem, a gente não pode esquecer de quem um dia cuidou de nós. Com certeza. E honrar, né? A Bíblia diz que a gente precisa honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem, né? Na face da terra. E eu acho que a honra, ela não vem de uma obrigação. Ela vem de um espírito grato. Uau, de novo, pode dizer assim para esse povo que está aí. Olha, ela vem de um espírito grato, né? Ela tem que ser algo voluntário, ela tem que ser leve, ela não pode gerar peso. E nós sabemos que existem questões, né, psicológicas. Então, às vezes, o idoso ele tem teimosias, ele vai ser uma pessoa que fala, já vivi tudo, então eu sei mais do que você. Mas quantos de nós já não nos pegamos repetindo as mesmas frases dos nossos pais, dos nossos avós? Então a gente tem que lembrar que a gente também vai envelhecer. E que a gente precisa propiciar esse colo, né, mais humanizado para os nossos idosos. Porque, como a gente fala, existem essas capacidades funcionais deles. A gente precisa estimular desde a máxima, né, que a gente chama de capacidades, atividades da vida diária instrumentais, as atividades básicas, as atividades avançadas. O que seriam as atividades avançadas? Seria ele participar de grupo de idosos, por exemplo, atividades recreativas. Então, assim, já falo para o senhor, estimule os grupos de melhor idade aqui na sua igreja. Com certeza. Porque isso é muito importante para eles. Estimular em jogos, leituras, aquele joguinho de palavras, cruza-palavras. Palavras cruzadas. Palavras cruzadas. Lá da época da minha avó. Isso é muito importante para a manutenção da cognição, né, a mente estar funcionando. Correto. Cuidado com as quedas. Os idosos, eles têm já uma redução de cálcio, né, de vitamina D. Então, como a criança... Vamos aumentar a quantidade, né, de cálcio, então leite, queijos, ovos, vegetais verdes escuros, e vamos tomar banhozinho de sol, tendo cuidado com a desidratação, pelezinha mais frágil, mas a gente precisa ficar atento a isso. Outras questões importantes essa atividade física ser feita, né, de moderada, de uma forma moderada. O que é o moderado? Que não é leve nem é pesado. É aquele que me gera cansaço, mas que eu não passo mal e nem eu fico na minha zona de conforto. Excelente observação. O idoso também começa a ter constipação, dificuldade de ir ao banheiro para evacuar. Sim. Então ele tem que ter ali uma quantidade de fibras, né? Então a gente encontra as fibras nos alimentos também, verduras, frutas, legumes. Quantidade de proteínas. Com o passar da idade, a gente vai perdendo massa muscular. Por isso que o corpo vai ficando um pouco mais flácido. E uma vez que não tenho uma musculatura rígida, eu não protejo as minhas articulações, Correto. Começo a ter muitas dores. Já estou num processo de perda de cálcio, então já desenvolvo osteoporose, artrose e caio. Então, muitas vezes a gente não sabe se o idoso caiu porque tropeçou ou se ele caiu porque está com os ossos fracos. Então a gente está fazendo essas suplementações. Existem nutricionistas,
nesses postos de saúde, nessas clínicas da família, bom saber, que bom podem saber. estar fazendo essas orientações, assim como o senhor falou inicialmente das academias de saúde, Sim. que também estão disponíveis, às vezes em praças, Correto. às vezes nas unidades de saúde, e importante que tenha sempre um profissional habilitado, como educador físico, orientando essas atividades. Então, como eu falei, existe uma multicausalidade para a doença, mas existe também uma multifatorialidade para o cuidado. Glória a Deus. Então, e como a Bíblia diz, né? Que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. É verdade. Então, lá em Filipenses 4:6, mas que nós coloquemos, né, nossas orações e súplicas ao Senhor com ações Glória de graça. Essa questão espiritual é muito importante para o idoso, né? Porque quantas vezes existe uma frase do pastor Drummond Lacerda, né, que já partiu para o Senhor, mas que ele deixou um legado, né, de conhecimento, e era uma frase que ele sempre colocava: nós não podemos impedir que pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam morada, façam o seu ninho. E a ansiedade, a depressão é isso. Existem alguns pensamentos que sobrevêm, é verdade, mas nós precisamos, com a autoridade do nome de Jesus, expulsá-los. Glória a Deus. E além disso, ocupar a nossa mente com aquilo que nos traz esperança. Aleluia. E o que nos traz esperança, queridos? A leitura da palavra, Sim. a relação familiar, Sim. a relação com os nossos amigos, Glória a Deus. olhar a natureza, contemplar, né, toda a beleza que o Senhor criou. Eu sempre olho e vejo que não existe construção mais linda, por mais cara que ela seja, do que a natureza que Deus criou. Aleluia. Então, quando a gente olha para o mar, parece que a gente está sendo curado. É verdade, né? é verdade. Quando a gente olha para os pássaros, então assim, nós temos ao nosso acesso inúmeras coisas que o Senhor nos proporciona. E a cura, às vezes, é nosso irmão, o amor do nosso irmão. Então, nós precisamos andar conectados, alinhados com pessoas, né? Ninguém vive sozinho. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para todos vocês. E estou aí à disposição sempre que for necessário. Muito obrigada. Eu que agradeço a senhora, e Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. E nós precisamos cuidar dele. Na verdade, por sermos o templo, temos que ter esse zelo pelo que a senhora acabou de apresentar. Eu só tenho que agradecer por essa agenda, conseguirmos estar com a senhora aqui. Você que está ao alcance também possa seguir a nossa doutora, a nossa bênção do céu. Ela tem nas redes sociais, vai estar contribuindo muito também para a sua vida, como hoje contribuiu, como tem contribuído para a minha vida, e eu só posso aqui agradecer. Né? Como eu falei, a ponte foi o nosso irmão Fabrício, que me deu essa oportunidade de estar aqui com a senhora. Que Deus continue usando a senhora nessa questão lá da secretaria, na parte do ensino, que as mãos de Deus continuem estendidas, que vidas literalmente sejam direcionadas para este campo, para esta área. Então, deixo aqui o meu agradecimento. Pastor Sérgio, você, por favor, meu irmão, divulgue, porque você pode apresentar esse podcast para o seu pai, para o seu tio, né? Ou até um jovem que ele possa também ouvir, e através do que ele ouvir, captar aqui, se tiver alguma dúvida, com certeza nós estaremos aqui contribuindo. Nós não, a doutora. Pastor, eu queria só deixar, já que eu não lembrei o e-mail da escola, eu vou deixar meu Instagram, prof, sobre escrito Alene Armada Oficial, Alene com H. Ali vocês podem estar me adicionando, o perfil é privado, mas eu vou adicionar todos vocês, e mandando um direct. Bom. Se houverem dúvidas, e nós estaremos com todo prazer respondendo. Ok. Bem, fica aqui meu agradecimento, e compartilhe, como nós já falamos aqui, e possa ter a oportunidade de seguir também nesse canal. E Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.